Shalom, pessoal, tudo bem? Na escola da Bíblia de hoje, eu tenho um tesouro para mostrar para vocês. Eu queria mostrar essa Bíblia aqui. Essa Bíblia tem o nome da minha avó. Essa Bíblia foi um presente que foi dado a ela no ano de 1927, no momento de uma crise familiar muito grande que a minha avó estava passando. Ela, por um problema de vizinhos, talvez briga por causa de crianças, alguma coisa assim. A vizinha da minha avó, ela era uma feiticeira e ela fez obras de feitiçaria. A minha avó não conhecia Jesus e a minha avó perdeu filhos, ela perdeu toda a criação que tinha, ela viveu momentos terríveis da vida dela. Até que no ano de 1927, um irmão, uma pessoa convertida a Jesus Cristo da igreja presbiteriana, bateu na porta da casa da minha avó, falou de Jesus para ela e a presenteou com esta Bíblia, com esse exemplar da palavra de Deus. A minha avó naquele mesmo ano engravidou. Ela engravidou do meu pai, que nasceu em janeiro de 1928, num momento novo da história daquela família, da família Fernandes. E assim como meu pai, também eu fui educado segundo os valores, segundo a palavra do nosso Deus. E eu posso dizer que incontáveis vidas foram tocadas, foram abençoadas, foram alcançadas por Deus através de uma pessoa que socorreu uma mulher que estava em desespero e a socorreu com a palavra do Deus vivo. Eu espero que você hoje, de uma maneira muito especial, possa ter um desejo ardente no teu coração de abrir a palavra de Deus para que o Senhor fale com você. Vamos juntos. Conhecer a Bíblia, aula número 2. Agora que já sabemos um pouquinho da história da Bíblia e como ela chegou até nós, precisamos abrir as nossas Bíblias, ler e conhecer um pouco mais sobre ela. Na verdade, precisamos gastar todo o resto da nossa vida conhecendo cada vez mais profundamente a palavra de Deus. Já que o nosso Deus e Pai é infinito, a cada dia que você buscar conhecê-lo, se surpreenderá, vendo coisas que jamais imaginou antes, e perceberá com clareza que Deus e o seu amor por nós são inesgotáveis. Também já sabemos que a Bíblia pode ser copiada, lida e ouvida por muitos meios. Esses meios estão cada vez mais avançados por conta da tecnologia, que não para de se desenvolver. Portanto, assim como no passado, as pessoas liam a Bíblia em rolos feitos de fibras vegetais ou escrita em couro de animais, hoje podemos ler a Bíblia escrita em livros de papel, em vários idiomas. Podemos acessar de nossos celulares, tablets, computadores. Podemos ouvir versões gravadas. A Bíblia pode inclusive ser lida em braille, um tipo de língua desenvolvida para que deficientes visuais possam ler. A palavra de Deus, então, está acessível a todas as pessoas que quiserem conhecer mais a Deus. A palavra Bíblia vem da palavra Biblos, nome de uma cidade que hoje faz parte do Líbano e que no passado se chamava Gubla, quando essa região estava no poder dos cananeus. E depois, quando passou pelo poder dos fenícios, essa cidade se chamou Gebal. Essa cidade, nos dias do Império Grego, passou a se chamar Biblos. E era de lá que os gregos importavam o papiro para se escrever, que vinha do Egito. Por causa disso, tanto a planta papiro quanto as fibras usadas para se escrever o papel passaram a ser chamadas de biblos. E então até as escrituras acabaram ganhando esse nome, Bíblia, porque começaram a ser escritas com o biblos, o papiro em grego, Antigo e Novo Testamento. A Bíblia tem duas grandes divisões, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo anuncia a vinda de Jesus e o Novo mostra a sua vida, a redenção na cruz do Calvário e nos aponta como viver para Ele. Também fala de como será quando Jesus voltar e nos garante que depois de todas as coisas se cumprirem, Deus vai criar novos céus e nova terra e aqueles que são dele vão viver para sempre ao seu lado. A Bíblia hebraica, como vimos na aula anterior, chamada de Tanar,
tem exatamente os mesmos textos que a nossa, só está dividida de uma forma diferente. Está dividida, como já falamos, em Torá, Neviim e Ketuvim, leis, profetas e escritos. Os capítulos e versículos, isso é algo muito interessante. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos mais de 1000 anos depois de Jesus. Por isso, o mestre jamais citava referências bíblicas. Ele dizia, está escrito, Katuv, em hebraico. Aonde está escrito? Na Tanakh, no Antigo Testamento. Todas as vezes que Jesus usava esta expressão, é porque em algum lugar do Antigo Testamento, da Tanakh, aquelas palavras tinham sido registradas por algum dos profetas. Stephen Langdon, clérigo inglês, que mais tarde se transformou no arcebispo de Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos. Ele fez isso no século XIII. Em 1448, no século XV já, o rabino judeu Mordecai Natan subdividiu o Antigo Testamento em versículos. E em 1551, então já no século XVI, Robert Stephanus, também conhecido como Robert Estienne, manteve a divisão essencial de Natan, do Antigo Testamento, e acrescentou uma subdivisão semelhante ao Novo Testamento. A primeira Bíblia completa com divisões em capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560, então mais de 50 anos depois da Reforma Protestante. Uma influente tradução protestante para o inglês anterior à versão King James, uma Bíblia completa que tinha basicamente os mesmos capítulos e versículos que a maioria das Bíblias usa hoje em dia. A Bíblia hoje. A Bíblia hoje é composta de 66 livros, ou poderíamos dizer 66 escritos, de onde tiramos a palavra escrituras, que são de Deus e inspiradas por Deus através do Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. São 1189 capítulos, 31.103 versículos divididos em cartas, crônicas, profecias, cânticos, salmos. O Antigo Testamento, chamado pelos judeus de Tanakh, pode ser chamado também de Antiga Aliança ou Antigo Pacto. Possui 39 livros, 929 capítulos e 23.146 versículos. O Novo Testamento é chamado pelos judeus que creem em Jesus de Brit Hadashah, que quer dizer Nova Aliança, e pode ser chamado também de Novo Pacto. Possui 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Olha que interessante agora esse próximo quadro, a tabela periódica da Bíblia. A gente consegue ver de uma forma gráfica a divisão do Antigo e do Novo, dos livros. No Antigo Testamento, a Antiga Aliança, Torá, Pentateuco, tem 5 livros. Os livros históricos são 12, os poéticos 5, os proféticos, divididos entre profetas maiores e menores, são 17. 5 dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Essa divisão entre profetas maiores e menores não é pela importância do profeta ou da profecia, mas pela quantidade de profecias que foram liberadas por esses profetas. O Novo Testamento, a Nova Aliança, tem 4 evangelhos. Um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, 13 cartas do apóstolo Paulo e outras 8 cartas de outras pessoas. E tem um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades da Bíblia. Isso é muito interessante. O menor capítulo da Bíblia é o capítulo 117 de Salmos. Ele só tem 2 versículos. E bem pertinho dele está o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, com 176 versículos. No meio, entre os dois, entre o menor e o maior, está o Salmo 118, que a gente pode dizer que dentro desse salmo existe um versículo que estaria ou seria a metade da Bíblia. Olha que interessante. O Salmo 118, versículo 8, que está entre o menor capítulo e o maior capítulo da Bíblia, ele está escrito assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Isso é o meio da Bíblia.
Antes desse capítulo, existem 594 capítulos, assim como depois dele, 594. Existem 15.551 versículos antes, Salmos 118:8, e vão existir 15.551 versículos depois dele. Parece que Deus traz uma luz, colocando o menor capítulo e o maior capítulo para apontar o meio da Bíblia. Talvez isso seja uma interpretação humana, mas é muito interessante. Um texto muito precioso sobre a palavra de Deus é o texto de 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela é verdade. A última curiosidade que a gente vai tratar hoje é o texto de João 3,16. Se a Bíblia é o livro mais lido, traduzido, copiado de todo o mundo, João 3,16 é o texto escrito mais traduzido, copiado, divulgado, conhecido do mundo inteiro. Porque João 3,16 é como se fosse o resumo de toda a palavra de Deus. Está escrito nesse texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você assista a um pequeno vídeo que vai mostrar de uma forma gráfica que João 3,16 aponta para a obra de Cristo na cruz, que é o centro, que é a coisa mais importante revelada na palavra de Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que existe, Ele, como a sua maior obra, a obra-prima, criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E o nosso Deus criou o homem para que o homem tivesse uma vida abundante e uma vida eterna na presença de Deus. O nosso Deus plantou um lindo jardim no Éden e lá Ele colocou o homem. E havia lá uma árvore que o nosso Deus disse: desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque no dia que você comer dela, certamente morrereis. Morrendo, morrereis. Mas o homem deu as costas à ordem de Deus. Isso se chama rebeldia. Isso é pecado. E o pecado nos separa de Deus. O homem então que caminhava na vida eterna, esse homem caiu dessa condição. Vivendo agora, viver uma vida de talvez 80, 90 anos, longe de Deus. Com toda a sua tecnologia, com as suas belas roupas, dirigindo seus belos carros, o homem é limitado. E vamos ser mais sinceros, esse homem sou eu e esse homem é você. E nós que caminhávamos para a vida eterna hoje, temos caminhado a passos largos para a morte. E quando o homem percebe isso, ele tenta através da religião, tenta através de boas ações, se reaproximar de Deus, se religar ao eterno, ao sobrenatural, mas isso é impossível para o homem, justamente por causa da sua rebeldia contra Deus. Deus, percebendo que era impossível para os homens uma reaproximação, Ele tomou iniciativa para resolver a situação do pecado que nos separa. O nosso Deus, Ele mesmo, veio a esse mundo, mostrando que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E novamente, o nosso Deus nos mostrou o caminho para casa. Nós que estávamos encerrados no nosso destino, que era a morte, agora temos novamente um acesso, um caminho que nos leva de volta a essa vida eterna e abundante que Deus sonhou para nós. Mas, como todos que pecam têm que morrer, só havia uma forma do pecado ser arrancado da nossa vida. O sangue de um justo tinha que ser derramado pelo amor de todos e para cobrir os pecados de todos. Isso aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por amor de nós. Está escrito na Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior alegria
Essa é a maior verdade do universo. O nosso Deus apagou o caminho que nos levava para a morte. E vamos ser sinceros, nós nunca vamos saber o que teria acontecido se nós nunca tivéssemos nos separado de Deus. Isso ficou para trás. O que importa é que agora, com o encontro na cruz do Calvário com Deus, nós temos de novo vida eterna, a vida segundo o propósito de Deus. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e que teu coração esteja queimando pela conclusão desse curso. Nós temos muitas aulas ainda que estão prontas e a partir da próxima semana você vai ter a oportunidade de recebê-las todas num pacote em que você vai poder assisti-las e revê-las tantas vezes quanto quiser, além de todas as apostilas e alguns materiais extras que vão permitir com que você estude mais profundamente e para que você também em pouco tempo possa estar dando aulas a respeito da palavra de Deus. Fique atento então, compartilhe com outras pessoas que você ama, com outras pessoas que estão querendo conhecer mais da palavra de Deus, porque vai ser um tempo tremendo na tua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.